Hoje nós vamos ter uma conversa com Angélica Cunha, treinadora em inteligência emocional, que vai nos falar sobre a esperança. Então, Angélica, qual que é a relação na sua vida entre seu trabalho como coaching e a espiritualidade? Quando eu fiz a formação, primeiro eu participei de um treinamento de inteligência emocional. Aí eu saí de lá assim, gente, isso tem tudo a ver comigo. É meu trabalho de comunicação, de querer ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, tudo tal. E aí, a primeira formação que eu fiz foi o coaching. Só que quando eu fui estudar, eu encontrei, nas diversas formações que eu fiz, porque eu fiz coach de vida, coach de carreira, mentor, e fiz também psicologia positiva. E aí, quando eu comecei a ver o coaching, o que ele trabalha? Pensamento gera sentimento, que gera ação. Então, o que comanda a gente é o pensamento. E o pensamento reverbera, a gente sente coisas quando a gente pensa numa coisa alegre, numa coisa triste. Uhum. Tanto é que a gente assiste um filme de romance, a gente fica toda enternecida, mexe com a nossa parte afetiva. Um drama, a gente chora, não é? A gente se assusta com filme de terror, tal, de suspense. Porque a gente se envolve com isso e sente. E quando a gente sente, a gente age de determinada maneira. Aí, o que eu me lembrei? Falei, gente, isso parece os exercícios espirituais inacianos. Porque o coaching, ele nasceu por volta de 1960. Só que os exercícios espirituais inacianos, Santo Inácio criou em torno de 1521, 1522. Muito anterior. E Santo Inácio, a oração preparatória dele é: Senhor, que os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vontade, palavras e ações deste dia sejam ordenados para vosso louvor e serviço. Então fala, né? Pensamento, sentimento, ação, vontade. Eu falei, gente, tem tudo a ver com aquilo que eu vivo, porque eu já fazia os exercícios espirituais há mais de 20 anos. E eu vi uma conexão muito grande. Então, na verdade, a gente acaba repaginando muita coisa que vem de lá de trás, não é? E muitas vezes até da própria Igreja Católica. E eu me identifiquei muito por causa disso. Eu vi ali a oração de Santo Inácio. E também porque a gente trabalha 12 áreas da nossa vida. Uma delas é a espiritualidade. Então, para você ser uma pessoa próspera, a pessoa às vezes associa muito prosperidade com dinheiro. E não. Prosperidade é você ter equilíbrio em 12 áreas da tua vida. E uma delas é a espiritualidade. Tem família, doação, relacionamento com os amigos, tantas coisas envolvem isso, esse conceito. E aí eu falei, nossa, tem que estar bem espiritualmente também, tem que ter essa base também. E como eu trabalho para a Igreja Católica há praticamente 30 anos, eu fiquei pensando, gente, tem muito a ver comigo. Dentro disso, para dar treinamento, dar palestra, que eu dou palestra há 31 anos. Então, eu posso usar essa ferramenta para ajudar as pessoas também. Porque o coaching, o que ele é? Ele é um método, é um processo para você agilizar as coisas. Você tem um objetivo, o que você vai fazer? Você vai acelerar isso, porque você vai trabalhar com estratégia, com planejamento, com foco. Então, tudo isso ajuda você a atingir seus objetivos, suas metas. Mas isso cabe em tudo. Na nossa vida pessoal, espiritual, profissional, não é? Então dá para você trazer isso para sua vida. Aí eu me identifiquei e eu consegui não fazer uma coisa separada. Eu consegui agregar as duas coisas. E eu me sinto muito bem com isso, porque veio ao encontro daquilo que eu já vivo e que eu gosto de fazer. Mas aí eu foco muito mais no autoconhecimento, né, na pessoa atingir os objetivos dela, os sonhos dela, a pessoa ter uma mudança comportamental. Eu foco nisso. Só que o meu diferencial, eu falo, é a espiritualidade, porque eu não consigo dissociar Deus daquilo que eu faço. E como é você, assim, trabalhar com a esperança? Vamos falar de esperança, né? Deve ser, assim, muito recompensador, né? Você perceber que você dá uma animada nas pessoas, né? E o que é a esperança? É interessante porque quando eu fiz psicologia positiva, eu sou publicitária de formação.
E a pessoa fala, você é psicólogo? Eu falo, não, gente, eu sou publicitária de formação, eu sou da comunicação, profissional de comunicação e marketing. Porém, quando eu fui estudar psicologia positiva, a psicologia positiva, ela faz o quê? Ela previne. Você trabalha a precaução. O psicólogo trabalha a patologia. Eu não, eu trabalho para a pessoa não ficar doente. Né? Eu trabalho na saúde mental para a pessoa não adoecer. E uma das coisas que eu encontrei lá foram as forças de caráter. São 24. E elas são, na verdade, são 6 virtudes que a gente trabalha. E dentro da psicologia positiva, o que é virtude na Bíblia, ela está entre as forças de caráter. E dessas 6 virtudes, tem 24 forças, são subdivididas. E eu encontrei diversos temas ali. E eu começava a olhar aquilo na aula, na formação, eu ficava assim, meu Deus, isso tem tudo a ver com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Nossa, que incrível! Mas esperança na Bíblia, ela é uma virtude. Na psicologia positiva, ela é uma força de caráter. Então, a gente aprende a fazer o quê? A entender o conceito de esperança e a trabalhar a esperança para ter uma vida de qualidade, de excelência. Porque qualidade pode ser boa ou ruim. Mas não, é uma vida de excelência, de uma qualidade excelente. E a esperança, eu me apaixonei pelo tema, porque eu fui convidada uma vez para dar palestra para o Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa. Eu tenho também, né? Eu trabalho com o diretor nacional, que é o Padre Leomar Ribeiro. E ele falou, Angélica, você podia dar uma palestra para a gente. Que palestra que você daria, né, para as pessoas do apostolado, os membros do apostolado? Aí eu falei, nossa, eu adoraria falar sobre a esperança. Porque a gente tá vendo na época, né, de uma pandemia. Então, muita gente ficou desesperada, angustiada, ansiosa. Sem esperança, sem esperança. Eu vou ter esperança de voltar a uma vida normal, entre aspas, né? Voltar às coisas que eu fazia. Eu vou encontrar as pessoas de novo. Eu vou poder realizar os meus sonhos. Vem alguma coisa pior por aí. Então, tinha tanto esse pânico, nessa cultura de medo também enraizada nas pessoas, que eu falei, nossa, falar de esperança agora é tudo de maravilhoso. Porque a esperança, ela nos levanta. Quando você procura o que é esperança no dicionário, é uma expectativa positiva. É esperar por algo, mas sempre naquela expectativa de algo melhor, algo bom vai acontecer. Então, vem nisso. Quando você vai para a psicologia positiva, vem do verbo sperare, né? Vem do latim. Então, vem de você esperar algo bom, mas tem algo a mais aí, que é justamente você esperar, não esperar sentado. Você espera porque você tem visão de futuro. É você ter objetivo. Porque eu tenho esperança, eu vou lá e faço. E o que eu acho mais interessante, quando você trabalha a esperança, eu encontrei 2 irmãzinhas dela nesse caminho, né? Que é a fé e a oração. Eu falo, porque quem tem fé tá esperando algo que não se vê. Não é? Você tá esperando algo que não se vê, e você acredita. E a esperança, você fala, tá, então eu acredito, eu vou lá e faço. Não vou ficar parada aqui, com o bumbum sentado na cadeira. Não é acomodar, Não né? vou me acomodar. Eu vou fazer algo por isso. Então, eu vou me colocar em ação. E quando você fala de oração, eu falo, mas o que sustenta a fé? A fé sustenta a esperança e vice-versa, mas o que sustenta a fé? A oração. Então, quando eu paro para orar, e tem uma região no cérebro, eu vou estudar mais sobre isso até. Tem umas entrevistas que eu até separei para eu assistir, sabe? Umas pesquisas que tem um lugarzinho da oração no nosso cérebro. A oração, ela tem um efeito positivo no cérebro. Então, a oração sustenta a nossa fé. E quando você tem fé e você é alimentado pela oração e você tem visão de futuro, você chega onde você quer. Você tem uma expectativa mais positiva. Eu gosto muito de falar do otimismo. A pessoa otimista é aquela que fala assim, vamos lá, vai dar tudo certo. Hoje não foi assim, mas amanhã vai ser. Não esquenta, vamos, né? É aquele que anima. Mas pode ficar só nisso, entendeu? Na animação, na falação. Superficial. E acabou. A pessoa que é esperançosa, ela vai lá e faz. Ela não vai falar, vai dar tudo certo. Ela vai fazer dar certo, entende? Então tem essa diferença. Mangas, né? Exatamente. Ela arregaça as mangas e vai. E como manter a esperança viva diante dos desafios da vida?
Olha, Pri, tem várias maneiras. Eu até trouxe uma colinha aqui para não esquecer, porque tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode definir alguns objetivos, alguns sonhos na vida. Eu já dei muita palestra para jovem, para adolescente e para pessoas idosas também, de toda quanto é idade, né? Faixa etária. E eu sempre pergunto, vocês têm sonhos? O pessoal fica meio assim. Às vezes não levanta a mão. Fala, levanta a mão. E o pessoal às vezes não levanta a mão. Vocês têm algum objetivo? Eu falo, gente, só não sonha quem tá morto. A gente precisa ter sonhos. A gente precisa pensar em algo melhor. A gente tem que estar em movimento na vida. Então, quando você pega um sonho e você põe ele no papel, ele vira objetivo. Quando você põe esse objetivo no papel e você cria um prazo para ele, ele vira meta. Isso eu aprendi na publicidade, mas na vida de autoconhecimento, dentro do coaching, a gente faz isso. É o nosso plano de vida. O que a gente quer para a nossa vida? Então, quando você cria um objetivo para sua vida, não importa se é comprar uma geladeira, entende? Ou se é viajar para Disney, não importa o tamanho do sonho, mas sonhe, sonhe. Então, não importa a faixa etária, a tua idade também, sonhe, tua condição financeira, sonhe. E o sonho, ele pode acontecer ou não, com esforço ou não. O sonho é assim. Não sei você, mas eu tenho um mural de sonhos na minha casa. Mural, Eu né? tenho. Agora tá no computador, tem que imprimir de novo, porque eu mudei de apartamento, eu acabei não imprimindo. Mas antes, se você abrisse a porta do meu guarda-roupa, tava lá, tudo, né? Depois eu mudei de casa, aí os sonhos ficaram maiores. Aí eu peguei um papel pardo, colei na porta todinha, ninguém via, porque a porta do meu quarto sempre ficava aberta, ninguém via. Tava lá, e todas as imagens de tudo que eu sonhava, que eu queria que acontecesse. Muitas coisas aconteceram ali sem eu fazer nada. Nada. Mas quando eu coloco objetivo, eu vou escrever, eu vou pensar como, o passo a passo para fazer isso. Então, a esperança, coloque visão de futuro, coloque objetivo na sua vida, porque isso é muito bom. O que você deseja ser, ter ou fazer. Uma das três coisas, coloca ali. A outra coisa também é você ter senso de iniciativa para você perseguir os objetivos. Então, é aquilo que você falou, não é ficar parado, não é se acomodar. É a gente realmente começar a realizar. E tem esperança na Bíblia, depois eu vou falar para vocês. Mas tem bastante coisa que a gente pode fazer. Primeiro, gente, lute contra a preguiça, contra a procrastinação. Porque às vezes a gente é muito preguiçoso, preguiçosa. Ah, mas é muito tarde. Ah, é muito cedo para eu fazer isso. Ah, segunda-feira eu começo. Gente, é hoje. É hoje. É no máximo amanhã. Ah, mas amanhã é sexta. E daí? E daí? Né? Então, levanta o bumbum da cadeira. Depois, os objetivos eu falei, conecte-se com a natureza. Se conectar com a natureza é fantástico. A natureza energiza a gente. Às vezes você vai dar uma volta numa praça, num parque, vai fazer caminhada. Não gosto de exercício. Dance, faça caminhada, faça algo que combine com você. Você vai estar aí gerando os hormônios da felicidade. Então, a endorfina, por exemplo, quando você vai fazer uma caminhada, você vai alimentar esses hormônios da felicidade. Você coloca seu cortisol lá para baixo, que é o cortisol, o hormônio da depressão, mas você vai colocar para cima aqueles hormônios que vão te deixar melhor, vão te fazer bem, né? Serotonina, tá? Depois também, o exercício vai fazer isso, você se conectar com a natureza faz isso, descanse. Tem que ter momento de descanso. Tem gente que posterga, deixa para depois o descanso. Então a pessoa assim, agora não, depois eu descanso. Descanso no céu. Não, amado, amada. Você vai ganhar uma depressão, você vai ganhar uma ansiedade, você vai ganhar alguma doencinha aí, né? Um probleminha de estômago. Aprenda a descansar. Você sabe, Priscila, que aconteceu uma coisa muito interessante comigo um tempo atrás. Eu tive burnout em 2008, tá? Nem existia esse diagnóstico. Mas hoje, você olhando o diagnóstico, era só trabalho. Então, era burnout. Eu falei, nunca mais me permito passar por isso. E em 2024, aconteceu algo que eu estava trabalhando muito, direto. E o que aconteceu? Primeiro saiu espinha. Depois saiu ferida na boca. Eu fui controlando tudo para não estourar. Aí saiu no nariz. Então, começou. Eu falei, opa, parou. Liguei para todos os clientes, conversei com todo mundo, vou tirar 10 dias.
Vou tirar 10 dias, eu preciso, senão eu vou cair de cama. Uhum. E eu trabalho com isso, eu não Importante posso. identificar isso. Exatamente. Né? Então, descanse, queridos, né? Depois, ria mais. Aprenda a rir. Eu falo para as pessoas, assiste um filme de humor, vai bater papo, vai jogar conversa fora. Não falar mal da vida dos outros, não fazer fofoca. Uhum. Eu sempre falo, nunca fale de pessoas. Fale de situações boas, fale de conhecimento, né? Fale de coisas que te elevam, que te edifiquem e edifiquem o próximo, não é? Então, aprenda a rir. Aprenda a rir de si mesmo também, de si mesma. Eu dou muita risada das coisas erradas que eu faço às vezes. Faço umas bobeiras e falo assim, gente, não é possível. Às vezes eu rio sozinha, eu e Deus. Mas a gente tem que aprender isso, sabe? E também se desafiar. Porque a esperança, ela é cultivada quando você coloca desafio na tua vida. Então, se desafia a aprender uma coisa nova por dia. Às vezes eu falo, gente, pega o dicionário, vai lá, vou aprender uma palavra nova hoje. Você não tem que falar rebuscado para todo mundo. Mas olha que legal você aprender um termo novo, um conceito novo. Eu sempre digo para as pessoas, mesmo quando eu vou dar palestra, tudo tal, sempre alguém vem conversar comigo no final, sempre vem, né, no treinamento a gente tem muita partilha. E eu falo assim, gente, eu sempre aprendo com vocês, é incrível. A gente nunca sabe tudo. Não sabe. Ontem, eu não sei o que estava acontecendo, eu estava assim, gente, olha que incrível, a gente não sabe de nada, né? Me contaram um negócio ontem, eu falei assim, nossa, a gente não sabe de nada. A gente nunca esgota o conhecimento. Então, desafie-se a aprender algo novo. Durante a pandemia, eu lembro que eu sempre pergunto isso para as pessoas também. Quem aprendeu alguma coisa nova na pandemia? Todo mundo levanta a mão. Eu falei, gente, eu aprendi a fazer bolo de maçã. Eu amava bolo de maçã, mas nunca tive o senso de ir lá procurar uma receita e fazer. Na pandemia eu tinha tempo, fui lá fazer. Que bom, né? Fui aprender a fazer biscoito de polvilho. Aqueles lá, grandão, que faz creque-creque. Eu falei, gente, nunca tinha feito. E teve gente que aprendeu a fazer crochê, teve gente que aprendeu a bordar, teve gente que aprendeu a fazer tanta coisa. Tirar eu falei, algo bom de um momento tão difícil, né? Então a gente aprender a se desafiar. E a gente entender também, o passado não dita o presente. Eu posso ter tido, gente, um passado que não foi legal, um passado que não me agrada, mas o meu futuro não depende do meu passado. E nem o meu presente tem que depender disso. A vida é um constante crescimento, Você né? tem que olhar e falar, tá, aprendi com isso. Tá, o que eu tiro disso? É a minha frase preferida, mas perguntas preferidas. O que eu aprendi com isso? Uhum. E agora eu vejo se eu vou repetir ou se eu não vou fazer nunca mais isso daí. Nunca mais é forte, né? Mas se eu vou, né, pelo menos me propor a não fazer mais isso. Uhum. Então, eu ia perguntar também sobre a ligação da esperança com a saúde. E você já falou tanto, né? O quanto a saúde pode se comprometer quando a gente quando a gente desanima mesmo, né? Você sabe que a saúde é interessante, porque a saúde, as pessoas que têm mais esperança, elas se recuperam melhor de cirurgias. Elas vão até para uma cirurgia com uma melhor expectativa, sabe? Faz diferença. Pra você ter uma ideia, tem uma pesquisa, a falta de perdão, por exemplo, ela é responsável por 605 doenças. Foi uma universidade, eu não sei se foi na Carolina do Norte ou se foi na Pensilvânia, mas eu vi essa pesquisa. 605 doenças são causadas pela falta de perdão. Ressentimento? Ressentimento. Então, da úlcera, da gastrite, da câncer, sabe? Dor de cabeça. As pessoas que não cultiva esperança, não cultiva alegria, não cultivam amor, tudo tal, elas são mais propensas a ter baixa imunidade, a se abrir para infecções. Então, uma pessoa que não tem esperança, o que acontece? Ela é uma pessoa que ela está sempre pensando coisas ruins, que ela não tem visão de futuro. Não vai melhorar. Vai ser sempre assim mesmo. Porque é desse jeito, não muda. Então, ela tem esse pensamento tão forte, e aí ela vai criando doenças no corpo dela. Também vem a reclamação, né? A pessoa Sim. que está sempre reclamando. Tem uma diferença muito grande. Às vezes você ouve muito a pessoa, ouve e lê. O pessoal fala gratidão, gratidão, gratitude, gratiluz. Tem essas coisas, né? Mas gratidão não é modinha, gente. Gratidão é estilo de vida. É interessante que quando eu fiquei mal no meio do ano, eu estava muito cansada e eu vinha de vários lutos. E dentre esses lutos, do meu pai e do meu irmão. Então, só que eu tenho um jeito alegre. Eu não sou uma pessoa triste e nem emburrada. E não sou uma pessoa reclamona.
Então, o que acontece? Todo mundo achou que eu tava super bem o tempo todo. Mas eu tenho um coração, né, gente? Eu tenho sentimento. E bate saudade, né? Então, essas coisas vêm. Uhum. E aí eu falo, gente, a pessoa, mas você tava mal? Eu falei, gente, é que eu não sou reclamona, não sou, né, não sou mal-humorada. Então, vocês não vão perceber muitas vezes por causa disso. Não é que eu disfarço, que eu finjo. É que não é o meu perfil. Mas eu tenho os meus momentos. Quando eu vivi o meu luto, eu vivo o meu luto. Se eu tiver que chorar, eu choro. Né? Se tiver que brigar com Deus, eu brigo. Faço as pazes depois, lógico. Aqueles momentos difíceis que a gente tem, desafiadores. Mas o que eu falo pra você? A gratidão é o estilo de vida. Quando você decide ser grato, grata, o que vai acontecer? Você vai ter um olhar diferente pra vida. Eu ensino um exercício. Quer que eu falo rapidinho? Sim. Você pode fazer assim. Todo dia, antes de dormir, ou logo que você acordar, o que você vai fazer? 3 coisas boas que aconteceram. Ou que você fez, ou que fizeram pra você, ou que você presenciou, você viu, você soube. Então, 3 coisas boas. Você vai escrever 3 bênçãos, a gente fala. E aí você fala assim, mas meu dia foi uma desgraceira só, morreu não sei quem, eu fiquei doente, sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, você vai pensar assim, 3 aprendizados que você vai tirar dessas situações. Porque aprendizado é bênção. Então, você vai fazer exercício das 3 bênçãos. Sejam coisas para agradecer ou agradecer os aprendizados que você teve. Uhum. Porque até quando morre alguém, você fala assim, nossa, o que eu vou valorizar a partir daqui? Uhum. A vida. O meu irmão, eu comecei a trabalhar muito, virou case na minha palestra sobre procrastinação. Meu irmão procrastinou cuidar da saúde. Entende? Quando foi cuidar, não deu mais tempo. Então, a gente sempre tem que tirar um aprendizado. E aprendizado é bênção, é motivo de gratidão. Agora, se você faz isso, Pri, o que vai acontecer com você? Você vai purificar o seu olhar. Então, a tua perspectiva de vida muda. E aí entra a esperança, com certeza. Começa a enxergar, né? Exatamente. As bênçãos. E como saber se eu sou uma pessoa que tem esperança, esperançosa, e não o contrário, assim? Porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Então, vou fazer umas perguntas aqui, vai. Tem umas perguntinhas que eu trouxe aqui para fazer para quem estiver acompanhando a gente. Tem um teste muito legal, mas não dá para fazer porque ele é longo. Mas é assim. Mas se a pessoa entrar em contato, até mando. É assim. Quando acontece alguma coisa na sua vida, você tem esperança de algo melhor ou você desanima? Você se decepciona e você, não é para mim, não vou fazer mais nada, não quero mais saber, nunca mais eu faço isso. Não é? Você continua trabalhando com uma nova perspectiva ou você deixa tudo para trás? Acabou, morreu, não dá, parei. Depois, você esconde por acaso um desespero, uma decepção atrás de alguma atividade exagerada? Porque todo exagero, ele cobre o quê? Ele tampa o quê? Alguma falta. Todo excesso, gente, esconde uma falta. Então, se a pessoa trabalha demais, é porque está faltando alguma coisa ali. Uhum. Se ela trabalha de menos, se ela dorme muito, por exemplo, eu vivo dormindo, é fuga. Fuga. Como é que você está agindo? Depois também, como é que você lida com as decepções? Você é uma pessoa que fala, tudo bem, dessa vez não deu certo, mas eu não vou me fechar. Eu vou tentar novamente, eu vou fazer novamente. Uhum. Imagina Thomas Edison, coitado. Ele ficou 1000 vezes lá tentando fazer funcionar a lâmpada elétrica. Um dia falaram assim para ele, mas você já tentou 999 vezes, você vai fazer de novo, não vai dar não dá certo de novo. Ele falou, não é que eu não acertei. Eu já descobri que 999 não deu certo, não é isso. Não é que eu não acertei, eu descobri como não é o certo fazer. Como não fazer. Agora, até que deu certo. Depois também, você conhece o medo de você não realizar as expectativas? Porque o medo, ele não é uma emoção ruim. O medo é bom. O medo te impede de se jogar de um abismo, de colocar a mão em cima do fogo, de pôr dedo na tomada, né? Enfim, o medo faz isso, ele te protege. O medo como proteção, ok. Mas quando o medo te paralisa, o quanto você tem medo de realizar as coisas, o quanto você tem medo de tentar algo novo, não é? O quanto você trava. Então, a pessoa que tem esperança, ela vai ousar um pouco mais, ela vai se lançar um pouco mais, tá? O que você faz com o medo? Você reprime ou você lida com ele? Porque eu falo, o medo, eu aprendi uma coisa interessante.
nesses últimos anos? Você tem medo do quê? De quê? Abraça ele. Reconhece? Tenho. Mas por quê? Faz sentido manter isso assim ou não? Então, você vai trabalhar o seu medo. E aí, vai chegar um momento... E é interessante que o medo é muito doido falar de medo, porque... Não sei você, eu tenho medo de barata, de rato, eu tenho. Barata é desesperador, tem que lidar com isso ainda. Mas rato, uma vez entrou no apartamento, eu morava no térreo. Entrou um. E aí chegou um momento que ou eu espantava o rato... Ou você saía. Ou eu saio do apartamento gritando, pedindo pra alguém me socorrer. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu vou ter que enfrentar. E eu tinha falado de medo um dia antes. Só pra contribuir, né, com o testemunhal. E aí, eu peguei e enfrentei. Eu sabia que ele só podia estar atrás, na sala, atrás da cortina, lá no cantinho. O que eu fiz? Já tampei esse lado, eu deixei a porta aberta, fui lá com a vassoura. Eu falei assim, eu levantei, ele estava lá. Eu falei assim, olha, se você sair agora, eu nem vou te matar, mas sai daqui. E o rato passou a milhão. Mas eu falo, enfrentar. Nossa, eu tremi. Matei, não matei o bichinho, não. Mas eu enfrentei. Então, se não, gente, como é que vai ser? Você refém? Mora sozinho, morar no apartamento. E se não tem ninguém? Então, como é que eu vou enfrentar isso? Não é? E aí você vai e enfrenta. E a gente tem medo de muitas coisas, né? Em alguma instância, alguma área da vida. Mas é enfrentar. Tem medos que fazem sentido. Tem outros que não, a maioria das vezes não. Então, quem tem esperança tem que examinar o medo. Se você for respondendo essas perguntas que eu fiz, você vai ver como é que está o teu nível de esperança. Mas sempre dá para a gente aumentar e não ter esperança como ilusão. Porque tem gente que se ilude. Eu falo, não, esperança não é ilusão. A esperança é mais concreta. E eu dou um exemplo muito simples sobre isso. Às vezes você tem um casal e estão noivos. E, de repente, o rapaz ou a moça é alcoólatra. Ou é um dependente químico, né? Em outra instância. E aí a pessoa fala assim, ai, quando casar muda. Eu vou casar e muda. Ninguém muda ninguém. Para começar, já tá aí, né? O negócio. A pessoa só muda quando quer. E aí agora se você fala, não, a gente vai buscar um tratamento agora. A gente vai dar passos para isso. Isso é esperança. Não é a pessoa ficar iludida. Ai, porque quando casar melhora. Ai, quando não sei o que lá. Não. Né? Ah, eu vou ser feliz quando acontecer não sei o quê. Não. Você vai dar os seus pulinhos. Você vai dar os seus passinhos para que isso aconteça. Isso é esperança. Do contrário, é ilusão. E nesse sentido, assim, você falou que precisa melhorar a esperança. Como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para me abastecer de esperança? Eu acredito muito no poder da oração. Porque a oração alimenta a fé. Se você se torna uma pessoa de fé, você vai ter mais esperança. Você vai lá e faz. Então, a esperança para você se alimentar, principalmente, é aquilo que eu falei lá no início. Coloca objetivos na tua vida. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a treinar o teu cérebro. Você começa a treinar os teus sentimentos. Entende? Porque quando você se propõe a ter hábitos diferentes, a gente mexe nas nossas sinapses. Né? Se você colocar em prática as coisas que eu tô falando aqui hoje, você que tá assistindo a gente, por exemplo. Se você fizer isso, você já vai começar a mudar suas sinapses neurais. Porque toda mudança reverbera aqui no nosso cérebro. O legal da sinapse é assim, ela sempre se desenvolve. Se você for trabalhando novas coisas, ela vai aumentar, e a cabeça não aumenta, tá, gente? Ela continua do mesmo tamanho. Então, vai aumentar aqui dentro, as sinapses. E aí, essas conexões vão mudando o teu modo de pensar, o teu modo de agir. O que eu explico para as pessoas? Às vezes você não consegue mudar o teu pensamento de uma hora para outra. Muda o teu modo de fazer as coisas, muda no corpo. Muda, tem um exercício do Superman e a Mulher Maravilha, que é muito interessante, é comprovado cientificamente. A Amy Cuddy, que ensina isso, ela é doutora, se não me falha a memória, em psicologia, é uma americana. Você colocar a mão na cintura, deixar a postura ereta, as pernas, você fica em pé, tá? Em pé, as pernas abertas mais ou menos na largura dos teus ombros, queixo levemente levantado, mãos na cintura, não precisa de esticar o joelho muito esticado não, deixa ele normal. E aí você põe um leve sorriso no rosto.
Aí põe um sorrisão, né? Um leve sorriso. Um sorriso de satisfação, de vitória. E você fica 2 minutos assim, nessa posição. Esses 2 minutos nessa posição, ele vai melhorar a tua postura, ele vai mandar um comando pro teu cérebro, porque nenhum vitorioso, gente, nenhum vencedor anda assim. Eles andam assim. Ombrinho caído, cabecinha para baixo, tal, não sei o quê. Não. A pessoa que tem postura de vencedor, de vitorioso, vitoriosa, ela anda ereta. Então, isso aumenta até a sua imunidade. Já foi comprovado cientificamente, foi feita a pesquisa. Foi feito o teste em laboratório, né, com pessoas, verificando o nível de motivação das pessoas, tudo, tal. Então, se você muda até a tua postura, o nosso comando físico, ele manda para o cérebro também comandos. Então, às vezes a pessoa não consegue mudar. Né? Sim, total. Vai melhorando. Né? Eu ensino as pessoas que eu treino, eu falo assim, gente, você vai para uma reunião que é difícil, não vá para baixo. A cabeça não pode ser levantada demais, que é soberba. Baixa demais, porque é resignação. Então, vá na altura correta, né? Vá aqui. Se não é soberbo, nada tem que ser soberbo, não é isso. Mas você tem que ter um posicionamento, uma postura de uma pessoa um pouco mais segura. E se você ainda não é essa pessoa, imagine que você seja e começa a agir fisicamente, inclusive, acreditando nisso. Porque isso manda comando pro teu cérebro também, tá? É muito bacana trabalhar isso. E aí entra também a pergunta que eu ia fazer sobre o exercício, né? Como exercitar, né? Você sabe que esperança, essa postura positiva, né? Fisicamente é muito interessante. Tem um exercício também que eu aprendi com o Paulo Vieira, que é o Yes, mas o Tony Robbins também já ensinava. Tony Robbins é o maior coach do mundo. Eu participei de um treinamento com ele quando ele veio ao Brasil e foi assim, a energia muda. Então, quando você faz Yes, você faz assim, Yes! Ah, né? sei. Yes! O Paulo já manda fazer pra cima. Yes! Por quê? Porque até uma pessoa que é deficiente visual, quando ela vence, é muito interessante. Ela instintivamente ergue os 2 braços, em sinal de vitória. É muito louco isso, né? Porque é instintivo. E aí, quando você faz o yes, você faz yes quando você tá feliz. Aí, o que a gente descobriu? Que quando você faz esse exercício, seja assim, para baixo ou para cima, por 45 segundos, mais ou menos, muda o teu estado emocional, porque gera hormônio, endorfina, serotonina. Isso acaba reverberando dentro de você. Então, o que eu ensino para as pessoas? Põe a perninha para trás e uma para frente, como se... Posso levantar um pouquinho? Dá? Como se você estivesse em posição de corrida. Aí você faz assim, yes! Você faz 45 segundos. Quando você faz isso, o teu organismo, o teu cérebro já mudou, já gerou os hormônios ali. Então, o que vai acontecer com você? O teu estado emocional vai mudar instantaneamente. É muito doido. Faça experiência. Só fazendo a experiência que você realmente vai entender e vai identificar que o que eu estou falando é verdade. Uma outra coisa que diminui muito a depressão também, que ajuda no tratamento da depressão, é abraço. A partir de 30 segundos. O abraço, ele muda o estado emocional da pessoa. Às vezes a criança tá correndo pra lá e pra cá, tá arteira, tá mal criada, tá fazendo manha. Vai lá e dá um abraço. Mas não aqueles abraços, né, gente? Querendo esmagar a criança. Dá um abraço de 30 segundos, 40 segundos, entendeu? Isso muda o estado emocional. Então, o idoso também é muito bacana você trabalhar abraço, né? Que às vezes as pessoas estão mais carentes, estão mais vulneráveis. Então, você trabalhar também. E são coisas simples do nosso dia a dia. O exercício do yes, às vezes eu faço no banheiro. Hoje de uma apresentação, gente, hoje de uma palestra, eu vou lá no banheiro, vou lá no camarim, vou lá em qualquer lugar, num cantinho escondido, e vou lá e faço. Entende? E eu entro assim, animada, sabe? O da Mulher Maravilha, do Superman, você pode fazer em qualquer lugar. Na sua casa, faz lá diante do espelho. E não deixe de abraçar as pessoas, sabe? Por mais simples que seja, o simples ele é óbvio, mas ele é essencial. Então essas coisas mudam o nosso dia a dia. E só percebe a diferença quem faz. E quem recebe, óbvio. E pra gente encerrar, assim, qual uma dica que você daria, assim, para as pessoas
sobre esse tema, sobre essa alegria de viver, né? Que falta tanto, né? Eu penso assim, a mudança, ela não depende do outro, ela depende da gente. Ela depende da gente. Então, não adianta você colocar expectativa sobre as outras pessoas para você estar bem, para você ter esperança. Não, comece a partir de você. E eu peço para você, como eu faço com todas as pessoas que passam por mim, que são meus clientes, que passam por treinamento, eu sempre, qualquer lugar que eu vá, eu sempre ensino o exercício de 3 bênçãos. Sempre. Eu faço a pessoa partir daí. Partir daí. Porque eu quero que a pessoa entenda como é que ela pode purificar, mudar o olhar dela. Então, quando você vê uma pessoa fazendo algo bom, ou quando você decide fazer um gesto bom naquele dia e você reconhece, você enxerga isso, é impossível você não aumentar o nível de esperança na sua vida. É impossível. Porque às vezes a pessoa liga na TV, nas TVs abertas principalmente, ou pega aqueles canais fechados de notícia que só falta sair sangue pela tela, e aí se fia nisso. Isso mata a nossa esperança, isso coloca uma cultura de medo. Não é que a gente tem que ser alienada, não é isso. Mas isso mata a nossa visão de esperança. Deixa a gente angustiada. Ai, pra que eu vou viver nesse... Pra que eu vou ter filho nesse mundo? Olha o mundo como é que tá. Em vez de deixar ser humano de qualidade aqui dentro, né? Qualidade excelente. Então, as pessoas, elas vão minando as energias, as forças delas. E eu falo, quando você começa a trabalhar as 3 bênçãos, todo dia você enxergar isso, coisas boas, e você compreender que existe mais gente boa do que ruim no mundo. Dom Mamed, uma vez, ele falou isso comigo. Eu trabalhei em Umuarama com ele. Ele falou, Angélica, existe mais gente boa no mundo do que gente ruim. E é verdade. É que evidenciam o que é ruim. O que é ruim. Então, gente, os telejornais, quando você faz isso, você aumenta seu nível de esperança. Porque você reconhece o que o ser humano tem de mais precioso. Amor, não é? Solidariedade, esperança, fé. Então, tudo isso você... Bondade. A bondade, eu falo que é um dos sentimentos mais lindos que existe, porque a bondade, ela é genuína. Não tem bondade falsa, porque não é mais bondade. Não existe, não cabe. De Deus também, né? Exatamente. Então, eu falo, aprenda a olhar para isso, sabe? A purificar o teu olhar, porque aí a tua esperança renasce. Ou vá também em algum asilo, vá em algum lugar que você vai poder ajudar alguém. Isso daí muda completamente a tua vida. Aí eu só queria fechar falando algumas passagens do Evangelho, ou na Bíblia, aliás, que falam de esperança, né? Jesus, ele fala de esperança na vida eterna, em João 3,16. Em Mateus 7, 13, 14. Jesus fala de vida eterna em Lucas 10, 25, 28. Então, são passagens que é ele que fala para a gente ter esperança. E a jubilosa esperança em Deus está no Salmo 26. Salmo maravilhoso. O Salmo 36 é um dos que eu mais amo, que fala o quê? Espera no Senhor. A gente tem que aprender a esperar em Deus, sabe? E Deus é maravilhoso. E esperar em Deus, não é que Deus vai chegar aqui e vai assim, ó, filhinha, tá aqui, ó, na tua mão. Ele quer que você tenha um nível de esperança, que você vá lá e faça algo por você, pelo próximo, sabe? Deus quer isso da gente. E aí ele vem e derrama a graça, mas a gente está tão mais preparado para receber essa graça, não é? A gente vai transbordar essa graça na vida da gente. Então leia o Salmo 36, leia com outros olhos, leia com o seu coração, que eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua esperança. E, nossa, que injeção, né, que a gente acaba tomando com a tua alegria, você transborda essa energia boa, né? E eu quero te agradecer, né, por essa entrevista, por essa mensagem tão bonita, positiva, para cima, né, que a gente possa se reabastecer sempre. Que a oração também nos ajude, né? Com isso. Sim. Que é a oração e essa força que Deus dá. São Judas Tadeu, nosso padroeiro, também é o apóstolo da esperança. Né? Sim. O Padre Augusto sempre falava que quem é devoto de São Judas não é sem esperança, desesperado, porque tem a esperança e pede para o padroeiro, né? Então, espero que você continue
essa tua vocação mesmo, né? De espalhar alegria e a reacender a esperança das pessoas, né? Assim como nos ajudou, que a gente possa ter ajudado vocês também, né? Todo mundo que tá precisando. Quem não precisa dar uma abastecida, levantada. Eu agradeço demais a oportunidade de falar de esperança aqui com você. Quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Seja para falar até para o pessoal do Apostolado da Oração, para o grupo do Apostolado da Oração, seja vir aqui, sabe? É tão bom, porque eu acredito que a minha missão é essa mesmo, sabe? É falar de coisas boas para as pessoas, é ajudar as pessoas a terem ânimo, esperança na vida. O mundo precisa né? tanto. Precisa. E se eu puder contribuir um pouquinho com as pessoas nesse sentido, é aquele sentimento de missão cumprida. Senhor, tá aqui, ó, né? Vamos fazer. Obrigada pela oportunidade. Né? Essa luz. E eu quero agradecer também, né? A gente poder estar junto. Até a próxima. Beijo.